Olá, aluno, tudo bem com você? Família, todos bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa segunda aula de Educação Física do segundo bimestre, continuando com o tema danças urbanas, ok? Você lembra dos assuntos da semana passada? Pense aí. Vou dar um tempinho para você pensar. Pense em pelo menos dois assuntos que nós vimos na semana passada, não, perdão, na aula passada. Lembrando que falamos sobre danças urbanas, né? Sobre o que de danças urbanas? Nós utilizamos ali a partir da página 47 do caderno do aluno, volume 2. Se você se lembrou de pelo menos dois assuntos, anota aí no teu caderno, tá bom? E aí você vai fazer o seguinte também. Lembre sempre de colocar a data do dia que você está realizando, está assistindo esta aula. E aí você vai fazer uma caretinha feliz, uma caretinha assim, meio sorriso amarelo, né? E você vai colocar ou uma marcação aqui que, ok, você se lembrou pelo menos de dois assuntos que nós vimos na aula passada, ou, ixi, não lembro de nada. Não tem problema, tá bom? Mas faça a marcação aí, se você lembrou pelo menos de dois assuntos, ou não lembrei de nada. E para relembrar o que nós vimos na aula anterior, um resumo. Eu passei para você 3 vídeos, espero que você tenha conseguido assistir. Um vídeo do Emicida, Aos Olhos de uma Criança, né? Um rap. O MC Lipe. Passei também um vídeo da Isa. Opa, volta aqui. E também um vídeo dessa dupla aqui dançando um estilo da dança urbana, que é o locking. Se você assistiu, ótimo, muito bem. Caso não tenha assistido, retorne e assista os vídeos, que é importante que você assista para a gente continuar com as atividades sobre as danças urbanas. Nós falamos sobre dança e seus elementos, sobre o ritmo, teve a vivência com os vídeos sugeridos também e a maneira que a dança envolve as pessoas. Então, com todas essas atividades que você realizou, você conseguiu chegar numa definição sobre o que você entende sobre a dança? Afinal, o que você entendeu sobre a dança? Você anotou no seu caderno aí os insights, as ideias que você teve a respeito do assunto? Se você não anotou, não tem problema, mas procure sempre anotar ideias, sugestões, principalmente realizar as atividades propostas nas aulas. A dança é uma forma de integração e expressão individual coletiva. Seus movimentos podem ser definidos, né? Tem uma definição, uma marcação, que a gente costuma chamar de coreografias. Ou podem ser improvisados, dança livre. Você ouve, sente a música e se movimenta livremente. Se você chegou a alguma conclusão parecida com essa, ótimo. Agora vamos às atividades. Lembrando sempre que você esteja sempre ao lado aí com seus materiais para as anotações da aula. Vamos lá para a página 49 do caderno do aluno, volume 2. Lembrando as habilidades que nós estamos trabalhando, a 11 e a 12, referente às danças urbanas. Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos. Quais são os elementos da dança como um todo? E da dança urbana também. Ritmo, espaço e gestos. Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças urbanas. Continuando, atividade 4 agora. Que época é esta? Faça uma pesquisa sobre as principais danças de cada época e suas principais características. Anote e depois distribua na tabela. O professor colocou um R a mais aqui, vamos consertar, né? Então, eu vou apresentar para vocês uma tabela aqui na sequência. Então, antes, você vai fazer uma pesquisa de cada época
das danças e suas principais características. Aí você vai anotar tudo aí no caderno, como se fosse um rascunho, para depois você organizar as informações. Para te ajudar, você vai seguir mais ou menos esse roteiro aqui, ó. Quais as semelhanças entre as danças que você pesquisou? Por exemplo, você vai pesquisar as danças da década de 60, né? Aí você vai escrever sobre a década de 60, depois sobre a de 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Então, você vem aí numa ordem crescente, a partir de uma data que você tenha pego para começar a pesquisar. Data não, desculpa, década, né? E aí, em cada década, você vai analisar essas 6 questões. Quais as semelhanças entre as danças que você pesquisou, né? Quais as diferenças? Qual o ritmo de cada época? Se dança sozinho ou se é uma dança coletiva? Quais os principais passos dessa dança e como é o figurino? A partir da 3, você vai responder a 3, a 4, a 5 e a 6 de acordo com cada dança. Juntando tudo num pacote só, vamos dizer assim, você vai responder a 1 e a 2. Você vai analisar, por exemplo, da década de 70 até a década de 2020, quais as semelhanças entre as danças dessas décadas e quais as diferenças. E depois você vai analisar uma por uma, qual o ritmo de cada época, se em cada época se dança sozinho ou é uma dança coletiva, dependendo dessa dança aí que você pesquisou, quais os principais passos de cada uma dessas danças e qual o figurino de cada uma dessas danças de cada época. E aí você vai pegar o resultado da sua pesquisa e vai apresentá-lo também de uma forma que for mais viável para você, de acordo com os recursos que você tem. Pode ser fotos, imagens, vídeos, reportagens, desenhos, texto com imagens ou um vídeo com você dançando, demonstrando uma dança de cada época. Verifique o que será viável para você, também converse com seu professor ou professora de educação física para outras sugestões. Converse também com pessoas da sua família e os colegas da sua sala. Podem render aí boas ideias e sugestões. Depois que você fez esse apanhado, pesquisou, você vai fazer esta tabela aqui no seu caderno. Aqui começou a partir da década de 70, está vendo? E foi até a década de 2010. Você vai colocar o nome da dança que você encontrou aí na década de 70, que predominou, sempre tem uma dança que acaba predominando num determinado espaço de tempo. Qual será que foi a dança que predominou nos anos 70? Qual será que foi a dança que predominou nos anos 80? E a dos anos 90? A dos anos 2000? A de 2010? A de 2020 não está aqui, mas você pode acrescentar aqui a linha na sua tabela. Coloque o nome da dança e depois coloque algumas palavrinhas aqui referente às características da dança. Quais são as características se dança de forma individual, sozinho, né? Ou é uma dança que se dança de forma coletiva? Quais os principais passos? Qual a caracterização? Como que as pessoas se vestem? Qual o figurino dessas pessoas para dançar esta dança nesta década, tá bom? Aí você vai organizar a sua pesquisa nesta tabela. E na última década, qual a dança você acredita que predominou em 2020? Pense aí, qual será? E coloque aí no seu caderno as possibilidades de quais danças você acredita que predominou, qual que predominou na década do ano 2020. As danças urbanas são caracterizadas por um conjunto de vários estilos de dança que surgiram nos guetos e centros urbanos.
É uma forma de expressão corporal que desenvolve a coordenação motora, ritmo, capacidade cognitiva, consciência corporal, sentimentos e emoções. Então, a gente consegue desenvolver não somente habilidades físicas durante a prática da dança, mas também conseguimos desenvolver as habilidades cognitivas, o pensar, né? E também as habilidades socioemocionais, que é relacionadas aos sentimentos e emoções. Continuando aí na página 49, nós temos a atividade 5, danças urbanas ou danças de rua. E tem a palavrinha também street dance. Street dance quer dizer dança de rua, né? Lembrando das nossas dicas para leitura, que a gente vai ter vários textos aqui para ler, né? Faça uma primeira leitura sem interrupções, leia uma segunda vez fazendo pausas. Faça anotações, grife o que achar interessante, o que chamar a sua atenção. Anote palavras-chave, aquelas palavrinhas que mais se destacam no texto, que chamam sua atenção, que você pode ter alguma dúvida com relação ao significado, também anote. Assim fica mais fácil para resumir as principais ideias do texto e mandar bem quando seu professor ou professora fizer uma pergunta ou solicitar uma tarefa. Vamos lá para a nossa leitura. O universo do hip hop. O hip hop é considerado um componente da cultura popular que surgiu na periferia de Nova York, lá nos Estados Unidos. Mais precisamente no sul do Bronx, na década de 70. Olha aqui que já tem informação para sua pesquisa lá, que eu expliquei anteriormente. Formado na sua maioria por negros e latinos, com a intenção de denunciar problemas sociais e buscando soluções para eles. É um movimento social urbano que reivindica as questões sociais da comunidade por meio de letras questionadoras, danças, pinturas e poesias. Então, hip hop não é apenas um ritmo, uma dança, ele é um movimento social e cultural. O DJ norte-americano, Afrika Bambaataa, nome artístico de Kevin Donovan, líder da Zulu Nation, é considerado o fundador do hip hop, unindo diferentes sons de vários estilos musicais, como funk, música eletrônica e o rap. Na cultura hip hop, as apresentações são caracterizadas por uma espécie de competição chamada batalha, racha ou rinha, em que os b-boys e as b-girls competem em uma roda, apresentando a sua coreografia e simulando um desafio. As primeiras manifestações culturais no Brasil começaram em São Paulo, nos anos 80, por meio do encontro de jovens da periferia no centro da cidade, por meio da música, do grafite e da dança de rua. Os ritmos são marcados e utilizam sons eletrônicos. Atualmente, o basquete de rua, skate e patins foram agregados a essa manifestação. O hip hop é um estilo de vida, uma cultura a ser seguida. Aqui nós temos o DJ Afrika Bambaataa, o nome artístico de Kevin Donovan, né? O idealizador e fundador da cultura hip hop. Você sabe quais são os elementos do hip hop? Pensa aí. Aproveita, anota essa questão aí no teu caderno. Pensa sobre os elementos que podem ter o hip hop. Nós já conversamos sobre os elementos constitutivos da dança. Será que tem algo aí parecido também com o do hip hop? Se surgir algum insight, algum pensamento, anota aí no teu caderno, tá bom? E depois discuta com o seu professor ou professora de educação física e também troque ideias aí com os seus colegas de sala. Bom, já anotou em seu caderno, né? Então, vou dar mais um tempinho aí para você refletir e responder esta questão.
Espero que tenha conseguido refletir. E aí, pensou sobre... Aqui nós temos, ó, os 4 elementos que compõem o hip hop. São o MC, que é o mestre de cerimônia ou o apresentador do evento. O DJ, que é o disc jockey responsável pela produção musical. O grafiteiro, que realiza a expressão gráfica da cultura de rua, aqueles grafites coloridos, bonitos. B-boy e B-girl, abreviação para break boy, beat boy ou Bronx boy, dançarino de rua. Aí ali é só trocar o boy por girl, ok? Você sabia a expressão hip hop vem do inglês e significa balançar os quadris? Pois é. Mais uma coisinha aí que talvez você não sabia. Ampliando o movimento do conhecimento. Não são só os nossos movimentos corporais que a gente consegue ampliar. O conhecimento também a gente amplia. E como? Pesquisando, lendo, ouvindo, assistindo, praticando tanto os exercícios escritos quanto os exercícios físicos. Então, acesse o artigo sobre o hip hop, que está aí na tela, e também tem a sugestão aqui e no seu caderno do aluno com outros materiais disponíveis. Aproveite para usar da curiosidade que você tem em descobrir algo novo, tá bom? Assim também ajuda na criatividade. No caderno, você vai fazer o seguinte, você vai responder estas questões. Em que década surgiu o movimento do hip hop? Qual era o perfil social das pessoas que organizaram o hip hop? Qual o objetivo do hip hop? Pode ser que você já tenha aí essas respostas prontinhas, porque você conseguiu assistir os vídeos sugeridos, já leu algumas informações a respeito, já tem até alguma vivência com relação ao hip hop. Caso você não saiba nada, então entre nos links, acesse os links que foram disponibilizados, leia, troque ideias aí com o seu professor de educação física ou professora de educação física e com os seus colegas e responda, ok? E aqui eu trago uma proposta para você. Que tal criar uma história em quadrinhos, um HQ, sobre o hip hop? Você gosta de história em quadrinhos? Quais? Anota aí no seu caderno também, tá bom? E troque essa ideia com o seu professor ou professora de educação física. Quem mais, de repente, pode colaborar também, ó? Pode fazer parcerias, de repente, com os professores de arte, língua portuguesa. Quais outros professores podem colaborar com esta proposta, tá? Para saber mais como criar uma história em quadrinhos, eu trago aqui 2 links para vocês acessarem, que também tem aí no caderno do aluno. Acesse, leia, observe e quem sabe, eu acredito que é uma proposta muito interessante para ser realizada por vocês. Gibi ou HQ? Você sabe a diferença? Para você descobrir a diferença, você vai ter que entrar aí neste site, recreiowall.com.br/escola, saiba qual é a diferença entre gibis e HQ, tá? E faça uma leitura, anote no caderno que você achou interessante, tá bom? E descubra a diferença entre gibi e HQ. Ou, de repente, vai descobrir que não tem diferença nenhuma. Algumas recomendações. A nossa aula está acabando, eu espero que você tenha feito as anotações, espero que você tenha prestado atenção, e as recomendações são as mesmas da aula anterior, para você conversar muito com sua família, com seus amigos. Talvez algum amiguinho aí esteja esperando você ligar para ele, então ligue. Discuta sobre os assuntos que vocês gostam, também sobre as atividades da semana de educação física ou também de outro componente curricular. Observe seus sentimentos, se você anda bem,
se você anda entusiasmado, empolgado, ou se você anda meio acabrunhado, o que é? Meio, né, não tô legal. Observe as sensações do seu corpo ao fazer exercícios físicos e nas demais atividades do seu dia a dia. Tome muita vitamina D e muita água. Vitamina D, vocês já sabem que é sol, né, gente? Esteja em contato com a natureza. Se tiver animais de estimação, brinque e cuide deles, tá bom? É muito bom poder cuidar e brincar com um animalzinho de estimação. Faça as anotações em seu caderno e cumpra com os combinados que fez com o professor ou professora de educação física da sua escola. Estes foram os materiais que a professora utilizou nesta aula e eu aguardo você na nossa terceira aula na próxima semana, tá bom? Até a próxima!